Olá, turma, boa noite aí. E aí, professor? Boa noite, professor. E aí, certinho, Samir? Tudo na paz? Samir? O Samir que tá aí, eu vou papo. Ah, é o Antônio e o Christian, né? Isso aí. Esculachou nós agora, hein? Christian tem a voz igual a de todo mundo, é igual a do Kennedy, igual a do Samir. E aí, como é que tá tudo com vocês aí? Tudo certinho? O governador de vocês já mandou voltar às aulas aí ou ainda não? Como é que tá aí a situação? Eu saiba ainda não. Hum. Não, vai voltar a partir de segunda, mas via Google Chrome, Ah, isso na rede estadual, os é? estaduais. Ah, É, bom. a partir de segunda. A gente vai ficar sabendo segunda o que é que vão decidir aí, quanto a essas coisas. Mas será que a gente não finaliza, professor, o grau, esse semestre em AD, em AD não, em live? Rapaz, eu sei tanto quanto vocês. A mesma coisa que vocês sabem é o que eu sei. Então fica tudo com eles aí. Porque E aí, agora se voltar porque se voltar agora as aulas normais, vai dar não sei, confundir tudo. não sei como é que tá a situação não, mas vamos indo. Eu fiquei até feliz esses dias que recebi de um colega aí um, um projeto, né, de uma rede de drenagem, e a planilha dele de drenagem é basicamente essa que a gente vai ver aplicada a esgotamento, né, sanitário. Sim. Hoje é uma aula assim mais com os aspectos que vocês vão pôr nessa planilha e semana que vem provavelmente eu vou mexer nela no Excel e vou colocar para vocês fazerem uma situação semelhante, entendeu? Então eu vou fazer aqui e dividir alguns grupos. Então, o exercício dessa segunda área da disciplina, boa parte dele vai ser essa planilha que eu vou passar para vocês, e como ela é um pouco complexa, eu vou tentar dividir em grupos, né? Vou ver como é que eu vou fazer isso. E se semana que vem a gente já começa a dividir, fazer essa divisão em grupos aí para vocês me entregarem. Mas entendo que é extremamente aplicado. É o que os caras. Outro, agora mesmo, um amigo passou, que ele queria que eu verificasse lá, estava tudo ok com um projeto dele de drenagem, e era basicamente o que eu passo para vocês, né? E a gente vai ver. Aí eu até gostei, né? E o da gente eu acho que ainda está um pouco mais completo, porque a planilha que eu vou passar, ela calcula o ângulo lá de forma um pouco melhor que a do cara. Então, é bom que aprendam, né? Quando, quando eu passar ela para vocês e entendam o funcionamento dela. Então, a gente vai, semana que vem, se eu não me engano, a gente está entrando nela. Bom, eu estou tentando me atualizar aí nessa quarentena também, né? Participando aí de umas lives, em turmas de outros professores que eles me convidam para participar. E aí eu tento sempre pôr para vocês algumas delas. E algumas são muito interessantes, viu? Então, quando tiver, teve uma essa semana mesmo que era fenomenal, execução de obra mesmo, essas de drenagem urbana aí. Então, como você executar isso em campo. Então, extremamente interessante os aspectos que o cara abordou. Quando passar, vocês é bom darem uma olhada, viu? Porque às vezes perdem algumas coisas bem interessantes. Bom, então vou continuar aqui, né? Vou seguir para a aula normal. Deixa eu só abrir o outro. E aí, boa noite, professor. Boa noite. E aí, como é que tá? Certinho? Boa noite, professor. Boa. Qual é a barbada da prova, professor? Rapaz, a matéria é muito simples, né? Vocês foram bem no grau A. É isso, pessoal. A ideia é que vocês tenham acesso ao conteúdo, né? A saber o que está fazendo, e quando aparecerem os projetos, vocês têm uma base boa para desempenhar eles sem pedir ajuda, né? Quando eu passei essa planilha para vocês, em tese é para vocês, se pegar um serviço desse, um loteamento, vez ou outra aparece serviço de loteamento. Aí esse amigo me passou a planilha dele, porque ele está tendo que tomar um curso agora, então imagine que o cara já formou, está tomando um curso, vendo as mesmas coisas que você está vendo aí, né?
Então, teve que pagar um a mais depois para ganhar um dinheirinho dele, né? Então, é bom aprender quando tiver, né? Bom, a gente vai continuar aqui. Eu já falei para vocês que o nosso sistema é esse separador absoluto, né? Então, vocês veem aqui naquela imagem de cima lá o sistema unitário. Então, eram dimensões bastante grandes e eles levavam tanto água quanto esgoto. O problema disso é que você, às vezes, está levando para um lugar sem tratamento, né? E se você levasse toda essa água aqui do esgoto e da chuva para a estação de tratamento, a sua estação teria que ter dimensões lá muito grandes, porque ia chegar uma quantidade de água enorme no local. Então, se estabeleceu, né, essa divisão de fazer a coleta de drenagem separado da coleta de esgotamento sanitário, e isso tem algumas implicações. E, consequentemente, uma das implicações é que as tubulações de esgotamento sanitário você vai ter um diâmetro menor, né? Vai ser mais aquela geração lá que a gente viu que é uma porcentagem daquela de água que a gente consome. E a ideia é levar para aquela estação de tratamento de esgoto ali. Eu vou tentar adiantar algumas partes. Eu sei que tem muito texto ali, tem um material. Eu vou tentar pular aqui o que eu não achar muito interessante para vocês, para tornar um pouco mais dinâmico. Mas qualquer coisa aí vocês vão me orientando, né? Vão dizendo o que querem aí. Bom, então o sistema de esgotamento vocês vão ter que fazer diversos estudos lá para definir ele. Então, na fase inicial de projeto, a gente tem que considerar diversos aspectos, a gente vai ver alguns deles, e essa é uma das partes mais importantes do sistema, né? Como vocês obterem esses dados, essa parte topográfica mesmo. A colega de vocês, Isabel, e ela está fazendo um TCC sobre esgotamento sanitário, né? O dela é sobre drenagem urbana, mas as cotas do terreno, a gente obteve tudo de um amigo meu que eu pedi os dados que ele tem de um drone, né? Então, o drone foi lá, mapeou uma área. Então, com essa área aqui, eu sabia as cotas, né? Vamos supor que minha mão está assim, né? O drone vinha aqui e ele sabe que aqui está mais baixo do que esse ponto. E ele dava lá, já referenciado tudo, né? As cotas que teria em cada um dos pontos. E a gente utilizou esses dados para propor a rede de drenagem para um determinado município. E você tem que levar em conta vários aspectos nesse processo. E isso é o que vocês vão ter mais trabalho futuramente, né? Quando eu passar lá para vocês mais para frente a planilha, vocês vão ver essa coleta de dados de terreno é muito importante nessa parte topográfica. Bom, vocês vão ter lá que verificar todo o sistema de vocês, o que tem, o que não tem. Minha cidade, por exemplo, ela tem uma estação de tratamento de esgoto que não funciona. Então, os caras fizeram a estação de tratamento de esgoto, com o tempo largaram lá, não fizeram mais as ligações para derivar até aquela rede de esgoto. Então, ficou algo inativado, né? Um dinheiro jogado fora lá há muito tempo e se deixou perder, porque não tinha manutenção. Então, se a gente avalia o que já se tem, a gente consegue propor. O colega de vocês, o Lucas Viana, ele está fazendo TCC comigo de uma rede de esgoto, então é perto de praia e fica naquela para onde mandar o esgoto, né? Então ele está definindo mandar todo o esgoto para um determinado ponto e dele usar uma estação elevatória para tratar em outro lugar, né? Porque é próximo do mar e provavelmente estava causando alguns problemas lá na região. Bom, tudo isso a gente vai levar em consideração sempre essa análise técnica e econômica, né? Então, quando vocês fizerem o sistema de vocês, é bom vocês avaliarem diversas alternativas. Então, você pode propor diferentes tipos de, deixa eu ver aqui, os diâmetros de tubulação, o tipo de material de tubulação, né? O caminhamento, se é melhor eu pegar, instalar uma elevatória e mandar para outro lugar, ou se propor uma estação de tratamento em alguma região ali. Então, vocês vão ter que propor a situação mais favorável entre o todo, né? Entre segurança e economia aí. Bom, então a gente vai ter essa rede coletora. Então, ela vai receber essas contribuições das mais variadas fontes do sistema de vocês. E é essa planilha que eu vou ensinar para vocês como calcular, né, o dessa rede coletora. Então, a gente tem lá essa rede coletora, o coletor tronco. A gente vai ter
o nosso interceptor, vai ter emissário, então tem diversos componentes e basicamente essa planilha ela vai se ater mais a essa rede coletora da gente de esgotamento, né? Então, como eu disse assim, ó, você tem essas características aí, o interceptor, então ele vai receber esses coletores tronco, ele não recebe ligações lá domésticas, né, no meio do caminho, então ele normalmente a gente usa esse interceptor margeando um rio, por exemplo, então ele recebe as contribuições que vêm dos coletores e ele vai margeando um rio ali até levar para sua estação de tratamento de esgoto e tudo mais. A gente tem os emissários, então, ele vai conduzir esse esgoto aí a um ponto que você deseje, em regiões de praia e grandes capitais, né? Aqui em Salvador, por exemplo, tem o uso muito desses emissários para jogar lá no meio do mar. Então, o mar tem uma capacidade de autodepuração bastante alta e aqui a gente tende, né? É claro que tem que ter um tratamento prévio e depois lança lá nesse mar através de um emissário submarino. Bom, tem esse se for invertido, depois a gente vai ver. Então, se for invertido, vamos supor que aqui seja um rio, né? E você tem esgoto sendo gerado do lado de cá, só que a nossa estação de tratamento está do outro lado. Então, a gente tem que passar a tubulação por esse rio aqui, essa tubulação de esgoto. E uma das opções é fazer esse sifão invertido. E o sifão invertido é o quê? Ele tem o leito do rio, que vamos dizer essa parte da mão, e ele passa a tubulação por debaixo desse leito aqui, ó. Então, para conseguir fazer isso, ele vai instalar câmeras, né? Ele vai instalar tipo um reservatóriozinho de um lado e de outro, e seu conduto que vai passar por debaixo desse rio, ele vai funcionar como um conduto forçado, né? Vai funcionar sobre uma determinada pressão. Então, a gente vai ver como calcular ele em algum momento, esse se for invertido aí. Bom, o corpo de água receptor, então para onde você vai mandar esse esgoto? O que acontece é que seu esgoto tratado, tudo aqui ó, para você coletar e tratar o esgotamento, é para devolver ele a um corpo receptor, pode ser um rio, um lago, entre outros. Só que seu esgoto tratado, né, o que for tratado em todo esse processo, ele tem que ter as características melhores do que aquele manancial para o qual você está mandando ele, porque se ele tiver características piores, você está poluindo, né? A poluição nada mais é do que isso, você alterar as características naturais por algum meio. E no caso da gente, quando é esgoto e ele está sem um tratamento, ele possui diversos parâmetros físico-químicos e biológicos alterados que eles acabam poluindo o meio para o qual vocês mandam ele, né? Bom, estação elevatória, então você tem aquele conjunto de instalações que a gente busca elevar o esgoto, né? De um ponto mais baixo para um ponto mais alto. E isso vai acontecer por quê? Porque imagine que sua cidade está nesse formato aqui, então você está mandando o esgoto todo para essa região aqui de declividade mais favorável, mas depois que chega, você não tem para onde lançar esse esgoto. Ou então aqui já está a praia, já está o mar pertinho, né? E você não quer lançar ali porque é uma região turística. Então você pode convergir o esgoto todo para esse ponto hidraulicamente mais favorável ali, né? Para ele tá indo, e a partir dele você instala uma estação elevatória e manda para o lugar que você deseja tratar. Então, a ideia de uma estação de tratamento de esgoto ou de uma estação elevatória é essa, e cai naqueles aspectos que a gente já viu de bombeamento, né? Então, vocês vão ver o comprimento da tubulação, a perda de carga que vai ter, o desnível geométrico, da onde está esse seu ponto mais baixo até onde você quer lançar. Então, esse desnível, mais as perdas de cargas, você vão ter altura manométrica. Com altura manométrica, você vai determinar a potência de sua bomba, né? Para conseguir mandar esse esgoto lá desse ponto mais baixo para o ponto que você deseja. E você vai ter a ET, que vai ser esse conjunto aí de instalações com o objetivo de tratar, né, esses esgotos. E ET, a gente provavelmente vai chegar em alguma parte dela. Você tem diversas formas de tratar esse esgoto. O Samir esse dia falou da fossa séptica, é uma delas, mas é algo mais individual, né? A gente tem lagoas aeróbicas, anaeróbicas, então tudo que tiver aeróbico, você vai dizer lá que é com a presença de oxigênio, né? Então, as bactérias, elas degradam a matéria orgânica com a presença de oxigênio. O anaeróbico é bactéria que ela age consumindo aquela matéria orgânica, degradando ela, sem a presença de oxigênio. Então, a gente vai ver a diferença entre um e o outro. Diga. Professor. Diga. E
E aquelas que o pessoal usa aquelas plantas, fazem uma etena, tipo, por exemplo, em fábrica, quando é grande, que eles fazem aquelas, tipo uma bacia, e aí eles colocam plantas para filtrar essa água. Aquilo é um wetland, né? Então eles Isso. só que isso é um tratamento, aquilo não é um tratamento principal. Vamos dizer, você tem tipos de tratamento, né? Você vai ter tratamento principal, secundário e terciário. Esse que você vê é como se fosse um tratamento terciário. O que é que acontece? É que após o tratamento primário e secundário, então esse efluente ele ainda está com muitos nutrientes, então ele está com muito nitrogênio e muito fósforo, algo assim. Então, os caras passam esse esgoto que ele já passou por tratamentos anteriores, seja anaeróbico ou aeróbico, né? O aeróbio lá. E vai para esse que você falou. Então, ele bota Ah, tá, ele já está, na verdade, no terceiro estágio já. Eu achei que ele era direto no primeiro ainda. Não, não. Ali ele já está no... Ah, tá, não, Ali não, é um tranquilo. tratamento mais avançado, né? Então, Sim. porque imagine, sua planta ela não precisa de nutriente, então a ideia é que você pegue esses nutrientes que você tem no esgoto em grande quantidade e a planta consuma aquilo. Então, quando ela consumir, ela não vai mandar para o rio, né? Para onde esse esgoto você vai mandar depois, entende? Então, Sim. é Entendo. uma das etapas do tratamento que você pode fazer, mas não é sempre que você encontra isso, não. Eu já vi dimensionamento disso para uma fábrica de leite e a pessoa dimensionou totalmente errada, praticamente a cultura não crescia no lugar, sabe? Ficou basicamente um monte de terra. Então, porque... Sim. Não, eu te falo isso porque eu fui no Dante Baroni, ali na Assembleia Legislativa, e teve uma palestra, e esse cara que trabalhava com isso aí, ele faz de uma fábrica aqui no Vale dos Sinos, e aí ele mostrou como é que funciona, mas eles têm uma empresa aqui no Rio Grande do Sul que faz esse tratamento aí. Sei que ele trouxe de fora, não sei de qual estado, mas sei que ele veio de fora. Sim, mas isso aí já é uma tecnologia dominada já. É isso, se eu entendi bem o que tu tá falando, né? Se for esse sistema de wetland que eu tô te dizendo. Aham, é esse aí mesmo. Mas como eu disse, já ali já é uma etapa já para um tratamento mais avançado do sistema, para devolver com qualidades melhores ainda do que as que ele iriam naturalmente, porque cada tipo de tratamento ele vai ter uma determinada eficiência. Então vamos supor, né, ele vai remover 90% da demanda bioquímica de oxigênio, só que ainda sobram 10, né? E aí esses 10 vão para outra etapa do tratamento e assim sucessivamente, até a terceira lá. Outra forma que você pode fazer, qual é, né? Você pode fazer um sistema de lagoas, você faz uma lagoa bem profunda, essa lagoa bem profunda, com muito esgoto e a demanda bem alta de oxigênio, ele vai ser, o tratamento principal vai ser anaeróbico, né? Com essas bactérias que agem sem a presença de oxigênio. Você vai para uma segunda lagoa, um pouco com uma profundidade um pouco menor do que essa anterior, suponho aqui. Então, você pode propor um motorzinho, né, girando as paletas, e isso favorece a oxigenação da água, então aí você vai ter bactérias aeróbicas funcionando, e depois você pode mandar para uma lagoa menor ainda, com profundidade de lâminas d'água bem pequena, porque quem é que vai ser seu agente, né? Vai ser a luz solar, entende? Quando você tem lâminas pequenas de água, você tem aquela luz solar agindo, Sim. e isso também é uma forma de você propor um tratamento. Mas isso a gente vai ver mais para frente, né? Em alguns aspectos. Tranquilo. Depois a gente chega lá bem fácil nessas coisas aí. Bom, tem esse conjunto aí de aspectos que vocês vão ver. Rede coletora, tem essa rede coletora existente, você pode levar para um determinado ponto e você vai ter diversas peças aí na sua rede. Você vai ter posto de visita, terminal de limpeza, né, caixa de inspeção, tudo isso você vai ter em algum ponto. Então, imagine que você tem uma mudança de direção, né? Sua tubulação chega por aqui e ela vai sair na outra direção, assim, em direção a você na tela, né? Então, a gente tem que ter alguma estrutura que permita que que seu efluente, né, que seu esgoto, ele consiga derivar de um lugar para o outro. E aí a gente vai verificar mais à frente esses postos de visita, caixa de limpeza, entre outros aí, que pode ajudar nessa mudança de direção do esgoto. Bom, isso aqui, ó, então vocês às vezes não gostam de texto, mas isso é uma das coisas mais importantes que tem aqui, ó. Esse primeiro item. As canalizações dos coletores e interceptores devem ser projetadas para funcionar sempre como condutos livres. Então, conduto livre, a gente viu lá, ele está sujeito à pressão atmosférica na parte superior dele.
Então, a colega de vocês agora mesmo, a Isabel, ela estava fazendo a rede de drenagem, não era esgoto, era drenagem, né? E tem essa planilha que eu faço para vocês para esgoto. Eu, basicamente, com as pequenas alterações nessa de esgoto, apliquei essa para drenagem. A diferença é a forma de geração da vazão. A gente vai ver aqui como é a geração de vazão de esgoto. E para drenagem urbana é outra coisa. Mas o sistema hidráulico, o transporte hidráulico é o mesmo, né? A ideia é a mesma, se transportar por canais. E depois a gente vai ver a relação Y sobre D, que a gente viu na última aula. Para esgoto, tipicamente é 75%, né? Então, do diâmetro, é como se estivesse em 75% aqui, ó, ocupando 75% dessa altura aqui, né? Então, ele está ocupando 75% dessa seção, porque a gente vai ter ar, vai ter geração de gases, entre outros, e aí você tem que dar essa margem aí no seu sistema. Bom, tem o que funciona como conduto forçado, que a gente já viu. Eu vou passar isso aqui direto, viu? Mas depois olhem aqui essas normas que tem no material de vocês, porque a norma é o que vai apoiar o dimensionamento de vocês. Se vocês seguirem as normas técnicas, vocês vão estar dimensionando tudo corretamente. Aqui eu trago algumas, né, para que vocês avaliem futuramente aí. Bom, então a gente vai ter esses diversos estudos aí que vão ser necessários. A gente vai ter que calcular essas contribuições. Então, formular essa característica aí, ó. Formulação criteriosa das alternativas de concepção. Isso é muito importante. Agora mesmo, eu estava lá com a colega de vocês, e aí, como é que eu faço? Para onde é que esse esgoto vai, né? Pô, por gravidade, a gente não quer que o esgoto vá por gravidade, ele vai sair da cota de maior altitude para de menor altitude. Então, vocês vão ter que estudar a topografia do local para determinar. Pô, então, só que você vai dividir em bacias, né? Então, vamos supor, essa bacia manda todo o esgoto para esse ponto. Essa outra bacia manda tudo que cai aqui para esse outro ponto. Então, tem que ter esse conceito lá de delimitação, né, dessas áreas e como funciona, para verificar para onde todo esse esgoto vai convergir. E aquela ideia da equação da continuidade, né? Se eu tenho essa bacia chegando nesse ponto, essa também, e outra aqui também, né? O que sai desse ponto para o ponto para a minha estação de tratamento de esgoto vai ser a soma desse com a soma desse com a soma dessa outra aqui, né? Então vai ser a soma dos três. E sempre como condutos livres, professor. Quase sempre. O que é que acontece? O ideal é ser por conduto livre, porque quando for por forçado, normalmente você vai estar recalcando. Então, para estar recalcando, você vai estar gastando dinheiro com energia. Você poderia fazer tudo para ele operar por conduto forçado por gravidade, né? A gente já viu isso para água. Mas esgoto tem gases, entende? Ele vai ter gases lá no seu sistema, então isso gera alguns problemas associados, essa geração de gases na sua rede. Então, a gente deixa, o ideal é ele operar sempre como conduto livre, então sujeito à pressão atmosférica na parte superior, né? Mas em algumas ocasiões, como eu disse, ele vai operar como conduto forçado. Quais são elas? Quando você estiver perto, região de praia, é danado para acontecer isso. Rio de Janeiro, aqui em Salvador, deixa eu ver, Santos, em São Paulo. Então, diversos lugares perto de praia, às vezes ele não quer lançar direto naquele ponto, né? Não tem área para uma estação ali perto. Ele armazena tudo em um determinado ponto, pega uma elevatória e manda o esgoto para outro ponto para ser tratado, né? Então, isso acontece bastante. A gente vai ver alguns modelos ali. Bom, estudar receptores é um engenheiro ambiental mais que faz, depois a gente vê aí alguns aspectos relacionados a isso aí. Tentar adiantar aqui para não ficar muito nessa parte e vocês não se encherem aí, né? Mas é importante avaliar todas essas características quando estiver implantando o sistema lá, viu? Bom, aqui é a mesma coisa, vocês vão ter que estudar a população, é aqueles mesmos métodos que a gente aplicou lá para abastecimento de água. Por isso que eu digo, né? É importante vocês saberem lá a aplicação de cada um daqueles métodos de estimativa da população e saber para que está fazendo aquilo, né? Seu sistema ele não vai ser projetado hoje, pensado hoje e ser implantado hoje mesmo. Não, normalmente seu projeto foi feito aqui, ele só vai ser executado daqui a uns 2, 3 anos e depois você quer que ele dure mais 20, 30, né? Então a gente tem que ter essa população
sem ser a de hoje, a gente tem que ter a população futura, a população que vai ter lá em 2050, 2060, porque esse seu projeto, ele tem que ter uma vida útil, né? Você não pode fazer ele com o limite de hoje, você implanta tudo, um trabalho danado para ele acabar amanhã. Então, o estudo de população é algo fundamental lá num projeto de esgoto. Bom, estudo de vazões de grandes contribuintes. Então, você tem que mapear. Geoprocessamento é fundamental, né? Então, pega o cadastro da cidade, mapeia ali os hospitais, grandes condomínios, né? Tem condomínio com 5.000 casas, sei lá, algo nesse sentido. Tem coisas que são enormes, né? Então, mapear esses grandes contribuintes para um determinado ponto e assim você consegue propor um sistema mais otimizado, né? Você consegue otimizar melhor o seu sistema aí. Bom, uma coisa interessante é que a vazão, a gente tipicamente vai determinar ela em litros por segundo aqui. A gente vai determinar ela em litros por segundo, porque fica mais fácil de você visualizar, porque às vezes é um valor muito pequeno, com litros por segundo você consegue ver melhor o que está acontecendo, né? Só que quando aplicar nas equações da hidráulica, você tem que converter de litro por segundo para metro cúbico por segundo. Então, mais para frente, na planilha lá, quando eu passar para vocês, vai ficar mais claro isso aí. Bom, isso aqui, ó, dividir a cidade em subbacias. Então, bacias de contribuição ou setores, né? Você tem que saber aquele perfil de cotas do seu terreno e para onde esse seu esgoto tende a ir por gravidade. Então, por gravidade é bem simples, né? Da cota maior para a cota menor. E esse conceito, então, lembre lá, quem pega hidrologia e estudar aquela parte de bacia hidrográfica, área de contribuição natural que drena tudo para um único ponto. Então, esse conceito é importantíssimo para drenagem urbana, para abastecimento de água não, para drenagem urbana, para esgotamento sanitário é essencial você ter esse conceito bem firme com você, porque isso já vai ajudar você, ó, eu que delimitar a bacia para verificar para onde esse meu esgoto está indo aqui. Como é que eu delimito isso? Vai lá no software de geoprocessamento, tem diversas técnicas aí que são utilizadas, né, diversos softwares para gerar essa bacia. E com ela você consegue delimitar sua rede, formar sua rede, né, e definir para onde o esgoto vai e tudo mais. E fica bem interessante. Por isso que eu digo, às vezes a gente não consegue passar tudo aqui, mas o software de geoprocessamento é importantíssimo. Quem puder, aprenda. ArcGIS, QGIS, MapWindow, dê um jeito, viu? Bom, tudo vai ter que ter memorial descritivo, então você vai ter que fazer um memorial aí dizendo os cálculos que você fez, né, para projetar o seu sistema. Então, para os fiscais verificarem se você seguiu todas as recomendações, né? Bom, a gente vai ter muita implantação desse posto de visita aí em parte do sistema, seja para favorecer a limpeza dele lá, verificar qualquer situação que possa estar ocorrendo no sistema. A gente vai ver, normalmente ele é aplicado a cada 100 metros, você vai ter uma determinada estrutura, né, que permita lá a limpeza ou operação desse seu sistema de esgoto. Ah, porque 100 metros, né? É porque, tipo, os materiais que a gente consegue inserir na tubulação, normalmente eles têm um comprimento máximo, né? Eu não posso fazer uma tubulação de 1 quilômetro sem nenhum tipo de estrutura que eu consiga visitar, porque eu não tenho uma mangueira e um equipamento lá em um caminhão daqueles, né? Uma mangueira que ela tem 1 quilômetro para verificar todo esse trecho. Então, normalmente é limitado devido aos equipamentos que a gente tem para fazer manutenção nesses sistemas aí. Professor, de quanto em quanto que é a caixa de inspeção disso daí? Tem uns que vão ser de 100 em 100 metros. De 100 em 100 metros, algo nesse sentido aí. Só que a gente vai ter diversas estruturas, né? A gente vai ver mais à frente. Tem terminal de limpeza, inspeção e limpeza, né? Conhecido como TIL. Tem caixa de passagem, posto de visita. Então, a diferença é que esse posto de visita, uma pessoa entra ali e consegue fazer manutenção, né? Os outros, às vezes, você insere direto um determinado equipamento ou essa caixa de passagem, só a água, só o esgoto, no caso, né? Ela vai chegar ali para uma mudança de direção, algo nesse sentido aí. Então, às vezes, a gente vai ter que implantar umas estruturas dessas.
Aí tem mais ou menos a estrutura de possível visita, né? Quando tiver que fazer um AutoCAD lá, detalhando, normalmente os projetos pedem, vocês vão ver. Bom, então tem essas estruturas aqui, ó. Esse terminal de limpeza, ele permite essa introdução do equipamento. Então, câmara de passagem, ela não permite acesso, que não eu tinha dito. Então, é usada aqui, ó, em curvas e mudanças de declividade. Tubo de inspeção e limpeza, então você só vai inserir esse equipamento lá que permite inspeção e introdução em um determinado comprimento e tubulação, né? Aqui tem um exemplo de um tio, você instala lá naquela parte superior o equipamento e ele vai na sua tubulação. Às vezes esse equipamento ele tem um determinado rotorzinho, né? E ele vai desobstruindo ali alguma coisa que possa ter ficado retida ali na sua tubulação no fundo e esteja obstruindo, né? Só que normalmente a gente vai ver que quando começa a formar obstruções é porque é alguma falha de projeto, é porque não teve tensão trativa para arrastar esse material que ficou depositado aqui de algum jeito. Então, normalmente quando você tem que inserir é porque tem essa obstrução é causada por alguns problemas associados à declividade, né? Declividade, ela impacta diretamente na velocidade, né? E na tensão trativa lá do sistema de vocês. A gente vai ver mais à frente do que se trata aí. Bom, aqui eu vou passar rápido as redes que vocês podem ter, mais para a figura, para ver se fica mais claro, né? Você tem essa rede perpendicular aqui, ó. Então, você tem para onde o esgoto vai convergir, ó. Então, imagine que ele está caindo ali na parte superior. Tá vendo? Você tem toda essa rede coletora aqui, coletores troncos. Eles chegam e essa parte de baixo, margeando o rio aqui, ó, seria aquele interceptor de vocês, entende? Então, ele só vai receber esgoto dessa rede coletora aqui, ó, desse coletor tronco que vocês vão ter. Esse interceptor aqui vai estar recebendo essas contribuições todas. Só que ele não pega nada de nenhuma doméstica, né? Ele pega a geração total lá em determinados trechos estabelecidos. E isso aqui, essas curvas, são o que a gente chama de curvas de nível, né? Vocês devem pegar isso em topografia, alguma coisa. Então, curvas de nível, suponha que esse dedo aqui é uma curva daquelas, né? Então, vamos supor que ele está assim, ó, meio inclinado. Só que ele está dizendo que uma curva de nível, todos os pontos dessa curva, ele apresenta a mesma cota, né? Então, outra curva mais embaixo aqui, ó, esse outro dedo, todos os pontos nessa linha, eles apresentam a mesma cota, a mesma altura. E quando você vai ligando, né, de uma cota maior até outra cota menor, e assim sucessivamente, você sabe para onde seu esgoto está caminhando por gravidade, porque ele está saindo da cota mais alta para a cota mais baixa. Isso aqui é uma figura, mas em geoprocessamento, com um software lá, você consegue facilmente identificar isso aqui, ó, o caminhamento preferencial lá de um determinado escoamento, né? É bem simples. Bom, em leque, você tem regiões aqui, São Paulo, algo nesse sentido. Ali, ó, você tem vindo por diferentes direções, né? Você está vendo lá diferentes... Ele está vindo em diferentes posições aqui, ó. Está vindo dessa parte direita para a parte esquerda, em cima aqui para um determinado ponto. Esse da parte esquerda aqui está vindo para um determinado centro aqui, depois seguindo para esse curso hídrico. Então, esse leque é, a maioria das cidades, eu acho que cai um pouco nessa leque, né? Bom, e a radial de sistemas planos, região de praia, é danado para ter isso aqui, ó. Regiões de praia é danado para ser assim. Então, com essa rede radial. E o que é que vocês vão ter que fazer? Você vai ter que setorizar, né? Você vai ter que setorizar, vai seguir pelas cotas igual, o ponto de maior cota até o de menor cota, mas às vezes o ponto de menor cota que você chega, ele, vamos dizer, não tem mais para onde ir, né? Então, quando chega nesses pontos, você vai ter que bombear. Aí que você vai ter que colocar uma estação de tratamento de esgoto ou de uma estação elevatória de esgoto para mandar esse esgoto de um ponto mais baixo para um ponto mais alto aí. Então, isso aqui é danado para ter em praia, então fique esperto. O colega de vocês, Lucas Viana, está fazendo um projeto desses aqui, ó, em uma região de praia, e está seguindo mais ou menos esse modelo aí para fazer. Isso aqui, ó, parece que é coisa ridícula, mas é uma das coisas mais importantes que vocês têm. Essas 4 figuras aí. É algo fundamental.
Esses dias mesmo estava orientando alguém que, pô, imagine você gerou esgoto nesse trecho aqui, ó. Beleza, fez isso uma tubulação, só que quando vocês tiverem que gerar esses pontos, quando você pegar um projeto e tiver que gerar esses pontos aqui, ó, não é tão simples não, você determinar onde eles estarão estabelecidos, né? Entre outras coisas. E aí o que é que acontece? Vamos dizer, fazia esse trecho, então fazia um tubo, no trecho de cá criava outro ponto aqui e seguia para o próximo. Não tinha ligação, hein? Entende? Não fazia ligação entre os dois pontos. Isso é questão básica, né? Você vai ter que ver o caminho do seu fluxo. Verificar para onde você está mandando. Então, essa primeira figura aqui, ó, que tem ali 4 trechos e mandando cada um para um lado, aquilo é um divisor de águas, né? Então, suponha que aquilo é o ponto mais alto. E para cada rua daquela abaixo, você vai ter um ponto mais baixo descendo ali. Por isso que eles não estão convergindo para o centro, né? A mesma coisa nessa da direita aí, ó. Você tem um caminho preferencial vindo de cima ali e se deslocando para a direita. Também é um divisor de água esse ponto aqui. Só que o que vem de cima, ele está vindo já de um ponto mais alto, né? E ele segue em 2 outras direções aqui, ó. Esse letra C, que é o da esquerda embaixo, ele é um ponto aqui, ó, que ele está recebendo 3 contribuições, né? Por que isso é importante? Porque vai ser uma das únicas coisas que vocês vão ter que fazer quando estiverem operando a planilha de vocês. Então, o primeiro ponto, se ele está indo cada um por um lugar lá, ó, aquele ponto de geração de esgoto ele é 0 e ele vai ter a contribuição do trecho dele somente, né? Esse ponto da direita, ele tem 0 saindo daqui, 0 saindo dessa parte, e ele está vindo com a atribuição de cima, com a contribuição do trecho anterior. Então, o que sai desse ponto, né, para a direita aqui, ele vai ser somado com o que já veio do trecho anterior. Esse trecho de baixo, aqui à esquerda, o ponto C, você vai ter que somar as 3 contribuições, né? O que vem de cima, o que vem do lado e o que vem do outro lado, para determinar o que vai estar saindo dele. Então, o entendimento disso vai definir para vocês a vazão que vai estar levando o sistema, né? E, consequentemente, com a vazão, você vai ter o diâmetro. Esse que recebe 3 contribuições aqui, provavelmente ele vai ter um diâmetro maior do que um trecho que veio antes dele e só tinha um caminhamento, né? Depois isso talvez fique mais claro aí quando a gente estiver vendo. Aqui são formas, ó. Depois vocês olham aí as formas de traçado, mas a ideia básica é sempre essa. É levar de um ponto alto para um ponto mais baixo. De um ponto alto para um ponto mais baixo, quando a gente quer levar ele assim por gravidade, né? Que o seu sistema aí, ele siga por gravidade. Bom, a posição, né? Então, por onde é que eu instalo lá minha rede de esgoto na minha via, né? Então, a gente vai ter aqui os pontos onde você pode estar instalando essa rede de esgoto. E isso também é algo muito importante aí. Aqui, ó, vocês têm passeio, né? O terço, o eixo da via. O eixo normalmente é deixado para drenagem, né? Esgoto, normalmente a gente tende a pôr nesses terços aqui, ó. No meio, normalmente tende a ser a nossa de drenagem urbana lá. Ela tende a ocupar o centro da via. Tá acabando a aula já. Mas daqui a pouco chega, eu sei que vocês ficam esperando mais os cálculos, né? Daqui a pouco a gente chega lá, nele em algum momento. Não, eu digo, ele já tá acabando o tempo ali Sim. do Zoom. Já vai acabar aqui, mas a gente continua lá no próximo. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa interessante para... Aqui, ó, essa daqui é interessante, ó. No eixo da via, tá vendo? Ele tá passando a rede de águas pluviais. Vai ser a drenagem urbana. A gente tende a botar ela no meio da rua. E aqui, no terço, a gente tende a botar essa rede de esgoto. Aqui de vocês. Bom, aqui são mais desenhos, né? Depois eu vou tentar pegar com o Lucas o que a gente está
fazendo lá pro dele. Claro que ele que está focando